Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa estar abençoando o seu lar, a sua família. Convido a você a participar comigo de uma série de estudos da Palavra de Deus. Essa série se chama Ouvindo a Voz de Deus. E hoje, pela graça do Senhor, nós iremos para o nosso terceiro estudo da Palavra de Deus. E o nosso tema hoje será fé, arrependimento e confissão. Peço a você que, se acompanhar esse vídeo até o final, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Peço também que, se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Tem um botãozinho aí, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Convido você nesse momento, aí onde você está, feche os olhos, curve a sua fronte e vamos conversar com Deus. Amado Deus, maravilhoso Pai, te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos sobre esse presente estudo. Nos oriente, Senhor, com a tua palavra. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso tema: fé, arrependimento e confissão. Nós temos uma pequena introdução do nosso tema. Essa introdução nos diz assim: certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu estado lamentável de desequilíbrio mental, ouviu do diretor daquela instituição que o acompanhava. Olha só o que o diretor diz: se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, poderiam ser mandadas de volta para casa. De fato, muitos males emocionais e espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. E olha só, o pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. E aqui nós temos duas perguntinhas que diz assim. Olha só, as duas perguntinhas. O que podemos fazer com ele? A outra pergunta é: como nos livrarmos de suas terríveis consequências? E é claro, a Bíblia aponta a saída. Vamos para a nossa primeira perguntinha. A primeira pergunta é: o que é fé e a sua importância na vida cristã? Convido você que pegue a sua Bíblia, já estou com a minha aqui em minhas mãos, para nós estudarmos juntos. Então vamos lá, no livro é o livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 1 e o verso 6. O que é fé e qual a sua importância para a vida cristã? Capítulo 11 e o verso 1 nos diz assim, olha só o que diz o verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicções de fato que não se vê. Então, o texto começa a dizer que fé é a certeza. Pronto, fé é a certeza. E também o texto fala que é a convicção. Então, o que é fé? Certeza. Fé é convicção. Quando nós pegamos o verso 6, nos diz assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós percebemos que nós precisamos ter fé, porque isso agrada a Deus. Você percebe? E se nós vamos buscar a Deus, é necessário que nós tenhamos fé em nossa vida. E a outra questão que nós temos aqui é o seguinte, olha, qual é a sua importância na vida cristã? Quando você pega o livro aí de Romanos, capítulo 5, verso 1, nos diz o seguinte, olha só, Romanos 5, verso 1. Convido você que pegue aí a sua Bíblia e vamos para o livro de Romanos 5,
e o verso é o verso 1. Estou folheando aqui a palavra de Deus. Convido você também que faça o mesmo. Romanos 5, verso 1 nos diz assim. Olha só. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto fala aqui que nós temos paz com Deus, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando é que nós temos paz com Deus? Mediante a fé. Sabe, meu amigo, minha amiga, se você tem fé, você também tem paz com Deus? Se você tem fé, você tem certeza? Se você tem fé, você tem convicção? Então, fé é isso. Agora, seguindo aqui, nós temos uma outra perguntinha, ainda tratando-se da questão da fé, e diz assim: qual o objetivo da fé? Convido você aí no livro de 1 João, capítulo 5, verso 4, nós vamos ver o objetivo da fé. 1 João, capítulo 5, e o verso é o verso 4. Estou folheando a minha Bíblia e convido você que faça o mesmo. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você percebe que a fé nos ajuda a vencer o mundo, ou seja, a vencer as coisas ruins, né, que existem no mundo. E para que eu e você possamos então vencer as coisas ruins que existem no mundo, nós precisamos ter fé. Mas aqui nós temos um outro texto que está também em Pedro, capítulo 1, verso 9, 1 Pedro 1, verso 9. Olha só o que diz o livro de 1 Pedro 1, verso 9. Um livro antes aí, de 1 João, você vai achar aí 1 Pedro 1, verso 9, nos diz assim. Olha só. 1, verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então perceba também que a fé, né, o fim da fé é a salvação da nossa alma. Se eu tenho fé, se você tem fé, esse fim nos leva à salvação da nossa alma. Seguindo aqui as nossas perguntinhas, como desenvolver a fé? Então, nós já descobrimos o que é a fé, nós descobrimos também o objetivo da fé, e agora como nós vamos desenvolver a nossa fé? Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 10, o verso é o verso 17. Vamos ver como nós podemos desenvolver a nossa fé. Estou aqui com a palavra de Deus na mão, convido você que faça o mesmo. Romanos 10, 17 nos diz o seguinte, olha só. E assim, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, como nós podemos desenvolver a fé? Podemos desenvolver a fé, não é isso? Enquanto ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Cristo, você percebe? Por isso que é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus, é muito importante também nós estarmos na igreja ouvindo a palavra de Deus, e estudando a palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus, nós vamos desenvolver a nossa fé. Seguindo aqui, nós vamos para a nossa pergunta de número 4, que diz assim: o que Jesus veio fazer? Convido você a abrir sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 5, verso 32. O que Jesus veio fazer? Lucas, capítulo 5, verso 32, nos diz o seguinte, olha só o que diz a palavra do Senhor Deus. Lucas 5, verso 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós iremos entrar aqui na segunda parte do estudo, que nós iremos falar sobre arrependimento. Então, o que Jesus veio fazer?
A palavra de Deus diz que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Sabe? E é isso que Jesus tem feito, né? Hoje, Jesus um dia me alcançou você, nos chamou ao arrependimento. E pela graça de Deus, hoje, eu e você estamos aqui estudando a palavra do Senhor Deus. Seguindo aqui a perguntinha de número 5 agora. O que nos leva então ao arrependimento? Será que é porque eu e você somos bonzinhos? Será porque eu e você somos pessoas que fazemos coisas boas? Será que é isso? O que diz as Sagradas Escrituras? Romanos capítulo 2, verso 4, dá a resposta. O que nos leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4 nos diz assim. Olha só. Ou despreza a riqueza da sua bondade, e o texto segue, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Sabe, meu amigo, minha amiga, o que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Sabe, Deus ele é misericordioso, Deus ele é paciente comigo e com você, e é isso que nos conduz, né, a Ele, né, a sua bondade nos leva ao arrependimento. Seguindo aqui, nós temos uma outra perguntinha que diz assim: o que faz o pecador arrependido, né? O que faz o pecador arrependido? Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 38, e o verso é o verso 18. O que faz o pecador arrependido? O livro de Salmos 38, verso 18, e a palavra do Senhor nos diz assim: confessa a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então veja só, o que faz então o pecador arrependido? Ele confessa os pecados a Jesus. Sabe, quando alguém se arrepende sinceramente, a primeira coisa que ele tem no seu coração é abrir o seu coração a Deus e confessar os seus pecados, porque ele se arrependeu dos seus pecados, e deve confessar a quem? Ao Senhor Jesus, porque foi ele que morreu na cruz por mim e por você. Aqui nos diz o seguinte, olha, o Salmo 32 e o 51 falam sobre arrependimento. E o fato que chama a atenção é aqui o seguinte, olha só, se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Isso está em 1 João, capítulo 1, verso 9. Paulo também afirma, olha só o que Paulo afirma, que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então você percebe, meu amigo, minha amiga, a importância de nós confessarmos nosso pecado a Deus. Quando nós confessamos, então, Deus ele nos perdoa, Deus ele nos purifica, e nós temos um intermediador entre nós e Deus, quem é? O nosso Senhor Jesus. Seguindo aqui o nosso bloquinho de estudo, a pergunta de número 7 agora diz assim: o que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Sabe, há um perigo muito grande de as pessoas acharem que Deus conhece toda a sua vida, e é verdade, Deus conhece, e elas pensarem assim: se Deus conhece toda a minha vida, por que eu irei confessar os meus pecados se Ele já conhece? Só que Deus quer ouvir dos seus lábios, da sua boca, né? O que você fez de errado, o que você cometeu de errado. E aqui a pergunta é justamente assim, ó: o que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Provérbios 28, verso 13. Provérbios 28, 13. Vamos para o livro aí de Provérbios, pertinho aí do livro de Salmos. Você chega no livro de Salmos, praticamente no meio da Bíblia, você vai achar o livro de Provérbios, Provérbios 28. Convido você a procurar comigo.
achando, nós iremos ler juntos o que diz as Sagradas Escrituras. Provérbios 28, 13 nos diz assim, olha só. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançam misericórdia. Sabe, aqui está dizendo que se eu e você, nós não confessarmos os nossos pecados a Jesus, nós não iremos prosperar. Nós iremos ficar em falta com Deus. Mas aqui ao mesmo tempo fala que se nós confessarmos e deixar, nós alcançaremos misericórdia. Sabe, meu amigo, minha amiga, é preciso nós abrirmos o nosso coração a Deus e falar a Deus os nossos pecados, o que nós temos cometido de errado, e se nós fizermos isso, nós vamos alcançar misericórdia. Mas se nós não fizermos isso, né, o texto aqui é claro em dizer que a nossa situação aqui é a seguinte, olha só, jamais prosperará. Mas pela graça de Deus, eu e você, é claro, nós confessamos nossos pecados e pedimos perdão e Deus, ele nos perdoa. Próxima perguntinha, o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Ali no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, nos diz o seguinte, 1 João, pertinho já do livro de Apocalipse, você encontra o livro de 1 João, o que Deus faz quando nós confessamos os nossos pecados? O texto nos fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então veja só, quando eu e você, nós confessamos os nossos pecados a Deus, o que Ele faz? Primeiro Ele nos perdoa. O meu e o seu pecado foram perdoados por Deus. Deus passou ali uma borracha. Agora veja só, ao mesmo tempo que Deus ele nos perdoa os pecados, aqui diz também que Ele nos purifica. Você percebe? Que bênção maravilhosa. Deus perdoa e Deus nos purifica. Agora nós temos um outro texto também. Eu convido você aí no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. Miqueias é um livro aí do Antigo Testamento. Estou folheando aqui minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo para nós acharmos junto o que diz as Sagradas Escrituras. Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19. Miqueias é um profeta pequeno, como chamamos. Muitas vezes é um pouquinho difícil de achar, mas nós vamos achar pela graça de Deus. Capítulo 7, verso 18 e 19 nos diz o seguinte, olha só. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Agora o verso 19 diz assim, olha só. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançarão todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O texto começa a dizer assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, não é isso? Que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. Então Deus, ele nos perdoa, Deus, ele se esquece da nossa transgressão, mas um fato que chama a atenção no verso 19, que diz que Deus, ele lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. E a pergunta é, quem pode ir lá na profundeza do mar e resgatar os nossos pecados? Ninguém pode fazer isso. Então é isso que Deus faz com o meu e com o seu pecado. Agora também nós temos um outro texto no livro de Isaías, capítulo 43, e o verso 25, ainda com a pergunta, né? O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados. Isaías 43, e o verso 25 nos diz o seguinte. Convido você a ir aí para o livro de Isaías. Já estou procurando aqui na minha Bíblia. Convido você também que faça o mesmo. 43, verso 25.
nos diz o seguinte, olha só. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O texto aqui está dizendo que Deus, Ele mesmo, apaga os nossos pecados. E o texto fala bem assim, olha só, e Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Que Deus maravilhoso, que Deus longânimo, que Deus justo, né, que apaga os nossos pecados e não se lembra mais dos nossos pecados. Sabe, meu amigo, minha amiga, como é bom saber que existe um Deus maravilhoso. Seguindo aqui, nós temos a nossa última pergunta, a pergunta de número 9, que diz assim: o que Deus espera de nós hoje? O texto bíblico é o livro de Isaías, capítulo 55, e o verso é o verso 7. Isaías 55, verso 7. A perguntinha é clara em dizer, né, o que Deus espera de nós hoje. Convido você que ainda continua o livro de Isaías 55, verso 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, o que Deus espera de nós hoje? Deixamos o caminho do mal, nos convertemos e nos voltemos para Deus, pois Ele é rico em perdoar. Sabe, meu amigo, minha amiga, Deus está nos chamando a deixar o caminho do mal, o caminho do perverso, o caminho do iníquo, e nos converter a Ele, porque Ele é rico em perdoar. Fazendo aqui uma pequena recapitulação que nós aprendemos hoje, diz assim: fé agrada a Deus, não é mesmo? Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus, né? Aqui diz também que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os seus pecados jamais prosperará. E aqui diz: mas quando confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Essa foi uma pequena recapitulação de todo o assunto que nós estudamos. Agora veja só, compromisso de fé. Nós devemos ter um compromisso de fé, você não para comigo, mas esse compromisso de fé é para com Deus. E o que diz o nosso compromisso de fé? O primeiro ponto é: você quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Se sim, graças ao Senhor Deus, Você crê que Deus pode perdoar todos os seus pecados? Amém, por isso, e Ele pode. E o último compromisso de fé aqui: você aceita o convite de Jesus para deixar o mal e voltar-se para Ele? Sabe, meu amigo, minha amiga, que Deus possa estar abençoando você com o presente estudo da sua palavra. Convido você aí a fechar os olhos novamente e a orar comigo. Curve a sua fronte e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um estudo da Tua palavra. Falamos aqui sobre fé, falamos sobre arrependimento e também confissão. Eu te peço uma bênção especial sobre essa pessoa que estudou comigo aqui a Tua palavra. Abençoe ela, Senhor, de uma maneira rica, e que ela possa, Senhor, lembrar que o Senhor é um Deus perdoador. Obrigado por esse momento, nós te agradecemos essas bênçãos no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.